Magrão, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, queria, obviamente, te ouvir um pouco mais sobre como foi essa decisão de retornar ao clube, agora, obviamente, em um cargo diferente, você na sua saída ainda como jogador, agora chegando como gerente esportivo. Mas uma pergunta que muitos se fazem, o torcedor também, é como vinha sendo a sua atuação antes do Internacional. Você era um empresário de futebol, tem muitos contatos. Como que vai ser essa gerência da sua outra parte de carreira? Vai seguir como empresário? Vai deixar isso um pouco de lado? E até como isso pode ajudar no seu dia a dia, até em contatos diretos com a direção, com o próximo executivo, quem sabe, para algum jogador chegar no Internacional. Boa tarde. Primeiro, boa tarde a todos. Desculpa alguns que mandaram, às vezes, mensagem ontem e eu não podia responder, até por respeito à entidade e respeito aos outros também. E estou primeiro eu queria falar que estou mas muito feliz, realizado de estar voltando ao Inter, de estar voltando ao Rio Grande do Sul, de onde eu nunca saí. Quem me acompanha sabe que eu estou há 2 anos fora do Rio Grande do Sul, mantenho minha casa em Torres, todo verão eu estou aqui, então assim, eu estou muito latente, presente dentro do Rio Grande do Sul. Esposa gaúcha, então estou sempre por aqui. E poder voltar ao Internacional, para mim, é um motivo de orgulho e de uma responsabilidade muito grande também. Quanto à tua primeira pergunta, eu fui empresário até 2019. Eu não sou empresário. Até explicando a situação do empresário, quando eu paro de jogar futebol, eu precisava me recolocar no mercado. E a oportunidade que eu tive foi essa. Não dá para ficar em casa limpando, cortando grama Então, me recoloquei no mercado dessa maneira. Em 2018, dessa maneira, participei muito da gestão de alguns grandes jogadores hoje que tem no futebol brasileiro, 2 ou 3 jogadores aqui do Sul mesmo, que chegam na seleção brasileira. E o meu trabalho com eles foi sempre muito a gestão. Então, eu já tinha pendia um pouco a minha vontade de estar para o lado da gestão, que era trabalhar ali com a carreira dos jogadores, ali, do dia a dia deles, só que eu não tinha uma influência tão grande, porque era só ali no meu dia a dia. Para não me estender muito mais, que vai ter outras perguntas. Posteriormente, eu começo a trabalhar e eu sou obrigado, em 2018, 2019, a tirar qualquer vínculo de empresário e começo a trabalhar com a Liga Norte-Americana. Primeiro com o Seattle Sounders, com o Sr. Chris Henderson e o Mr. Gart, que são os 2 maiores executivos de futebol da MLS. Hoje o Chris Henderson está no Inter Miami, onde até sexta-feira eu trabalhava no Inter Miami. Eu era um funcionário do Inter Miami, com um papel não só da gestão, análise de mercado, e a gestão, quando eu digo gestão individual de jogadores que eu indicava para lá, a análise de mercado, eu tinha por obrigação, uma vez por semana, cada rodada eu tinha que mandar 2 jogos em loco, desde as carências, deficiências, valências, parte mental de cada jogador e do jogo. Então, assim, isso me capacitou muito e me atualizou muito ao que é o futebol hoje. Eu falo que eu trago do meu de 2009, 2007, 2008 a mesma essência que está aqui, que é a parte sanguínea, de não gostar de perder, de querer sempre ganhar. Mas também nesse período que eu trabalhei e fiquei na Major League Soccer com esse pessoal, eu aprendi muito. Aprendi muito mercado, aprendi muito gestão. E a diferença de lá para cá é que a gestão lá não é passional. Então, isso era a única diferença que a gente tinha de lá. E quando comecei as primeiras conversas com o presidente, e não é o momento atual, e que a gente é líder da Libertadores, primeiro lugar do grupo, que me fez vir para cá. Não tem nada a ver isso. Então, eu vou deixar bem claro, eu vou falar um pouco mais aberto com vocês. A primeira conversa aconteceu em outubro do ano passado. A primeira ligação do presidente foi em outubro do ano passado. Depois veio outra em janeiro. Eu falei, presidente, eu estou empregado, a gente está dentro de um processo, o vice-presidente do Seattle, ele saiu e foi para o Inter Miami e carregou com ele junto, não tem como eu deixar ele agora. E aí depois eu venho para cá, no dia 1º de maio,
passar minha folga o feriado em Torres, e aí, de novo, conversamos informalmente e veio a conversa e começou a se desenhar mais. E nessa primeira conversa que a gente teve, num almoço nosso informal, eu já voltei para casa para minha mulher, se prepare que a gente vai voltar. Porque ali eu comecei já independente, assim, nunca me preocupei com o momento, se tinha 2, 3 ou 4 derrotas. Me preocupei só que eu não gosto de perder Grenal. Então já começou ali. Ali no domingo já deu uma... Desculpa a brincadeira, mas já... eu nunca me preocupei com o momento. Tá? Por quê? Porque eu me capacitei e tento me capacitar todo dia. O futebol hoje ele está muito rotativo. O que a gente fez no ano passado vai fazer diferente esse ano e vamos fazer diferente no ano que vem. E nós podemos carregar nossa essência da bola, mas a gente não pode mudar o futebol de uma hora para outra. Eu querer achar que o que eu fazia lá atrás é o que é certo hoje. As coisas mudaram. Então, quanto mais eu puder me capacitar do que tem de novo hoje, eu vou fazer. Então, por isso, não só a parte de achar ou pensar que está preparado para assumir esse cargo, mas também o desejo de retornar à minha casa, onde eu fui muito feliz, onde eu tenho raízes, onde a cidade me acolheu muito bem, o Estado me acolheu bem. Então, todos esses fatores fizeram com que eu aceitasse, e o presidente falou desafio, não sei se desafio, porque trabalhar no Inter nunca é desafio, é sempre um orgulho e um prazer. Magrão, aqui, à tua esquerda. Tudo bem? Importante, tudo certo. Importante tua explicação, e até para a gente aprofundar, dar um passo mais, para que tu possa explicar o que exatamente é essa função de gerente esportivo, qual vai ser o teu papel. E o presidente há pouco explicou, né? O Magrão não chega para substituir os 2 profissionais que saíram. Não vai ser um diretor executivo, não vai ser um coordenador técnico, que a gente entende que o Inter ainda busca repor a saída desses 2 profissionais. Mas qual é a tua função? Qual vai ser a tua função? E se na tua carreira, seja como jogador ou mais recentemente nos Estados Unidos, chegou a encontrar essa figura, esse gerente esportivo, tem alguém que te inspira, alguém que sirva de exemplo para que a gente também entenda, né? Algum ex-jogador, algum ex-técnico que já tenha executado essa função? A minha função é tentar ser o interlocutor entre o Mano, entre o vestiário e a diretoria. Seria um membro da diretoria em contato diário com o pessoal da parte de campo. E também, uma coisa que a gente conversou muito sobre isso, eu e o presidente, quando a gente começou a alinhar isso, e isso também foi uma das coisas que me motivaram muito, essa função só de interlocutor de campo e vestiário, ela deixa um pouco, fica uma lacuna do que eu trabalhei os últimos 2, 3 anos, que foi no Inter Miami, foi essa coisa também de participar ali, de estar presente na análise tática ali com o pessoal do CAP, estar lá com eles ali pós-jogo. Eu fiz uma reunião com eles agora, eu falei, ó, eu era sempre o primeiro a sair e o último a ir embora, vai continuar sendo assim. Então, assim, eu quero transitar nessas áreas do clube, para não só ajudar no que eu me senti capacitado para isso, mas também aprender com os profissionais competentes que tem no clube hoje. Então, não fica só, esse meu cargo não fica só ali na parte de interlocutor do vestiário com a parte diretiva do clube. Tudo bom, Magrão? Tudo bem, Fernando? Tudo bem? Prazer em te ver aqui de novo. Lembrei agora de algumas conversas que a gente teve logo depois que tu abandonou o futebol, né, que a gente se encontrou. E a gente falava do Inter, obviamente, de futebol e também do Inter. E eu lembro que tu comentavas assim do jeito que tu jogava, que tu era em campo, teus companheiros, né? Tu tinha ali tinha o Guinha Azul, tinha o Bolívar, né? Grandes lideranças. E aí eu te pergunto o seguinte: tu tem um perfil bastante forte, né? Quando tu jogava futebol. E como é que tu vai tentar ajudar, né? Nesse atual momento o time com aquela tua indignação que tu tinha, com aquela tua liderança que tu tinha? Com essa vontade de não perder, digamos assim, nem para o ímpar, enfim. Como é que tu vai tentar colocar aquilo que tu tem dentro de ti, passar para o grupo, para tentar sair dessa situação? Com verdade, com honestidade, olho no olho.
Fernando, a gente se conhece há bastante tempo. Quando eu parei, a gente ficou até próximo, que a gente ficava no clube ali jogando futebol. Não sei se aprendeu a jogar já ou não. Eu melhorei. Mas, assim, na primeira conversa que eu tive com o grupo, eu sempre entendi que em todos os times que eu cheguei, a minha liderança ou a minha parte sanguínea, a gente nunca vem chutando a porta. A gente vem respeitando. E o jogador, o olho no olho, a conversa, a verdade, você consegue fazer isso. É aquela coisa, você pode mandar o cara para aquele lugar dando risada, você pode mandar ele, e até eu comentei vou até expor aqui, até comentei que assim, eu não consigo estar num vestiário e na hora do Pai Nosso ali, você entrar em campo, aquela motivação e eu ficar num canto sentado. Eu não vou conseguir fazer isso. Porque isso daí é mais forte que eu. Isso é minha essência. E eu estou voltando para casa por conta da minha essência. Por isso que estou voltando. Porque eu quero sentir isso de novo. Eu queria estar naquele vestiário na Venezuela, todo mundo se abraçando. Isso é uma coisa que está dentro de mim, que é querer ter essa sede de vitória, sede de ganhar, essa gana de estar sempre ali na frente, sempre em cima. Não é sempre a gente consegue isso, não. Mas eu vivo minha vida toda, desde quando eu saí lá da favela, eu vivo sempre perseguindo isso. Perseguindo a vitória, perseguindo não me entregar nunca. E é assim que eu vou tentar, do meu jeito, da minha forma, com a minha essência, tentar cooperar e ajudar a equipe do Internacional, ajudar o Mano, que assim, o Mano dispensa comentários, né? A história do Mano no futebol, tudo que ele já fez, tudo que ele conquistou no futebol. Então, assim, o Magrão vem para tentar ser mais um naquele grupo, a somar, a ajudar, a trabalhar pelo em prol do Internacional. Tudo bem, Magrão? Boa Tudo tarde. bem? Sobre o diagnóstico que você falou que fazia na sua função nos Estados Unidos de mercado, esse diagnóstico mais detalhado de lacunas que os times tinham, você já tem algum diagnóstico parecido com o elenco do Inter hoje ou de alguns jogadores que poderiam encaixar para a próxima janela de transferências? Cara, é muito complicado. O que eu vejo é superficial. Tá? Eu tinha essa visão dentro do Inter Miami, nos Estados Unidos, porque eu estava presente todos os dias. Então, eu estava assistindo jogos e estava vendo jogos. Então, a gente estava toda semana a gente estava debatendo, discutindo o que era melhor para o nosso time. Uma coisa assim simples. Nós somos na primeira MLS, há 2 anos atrás, o time com menos posse de bola. Hoje a gente está ali entre os times que têm mais posse de bola. Então, foi tudo discutido. É difícil eu chegar hoje aqui, no meio de tanta informação, do jeito que foi a semana, que foi uma coisa até chata, tipo, muita gente falando comigo, e eu sempre fui solícito todo mundo, o pessoal daqui da Nessa sabe disso, e eu não, assim, me sentindo incapaz de responder alguém, porque uma coisa estava ainda caminhando, não estava certa. Então, assim, a mesma coisa eu vim aqui e fazer um diagnóstico de algo que eu não estou presente no dia a dia. Eu não estou me eximindo de falar, nem de me opinar, mas é algo que, estando presente no dia a dia, eu posso ter mais argumento e estar mais qualificado a responder essa pergunta. Não é que eu não queira falar, mas assim, tudo que eu falar é muito superficial. Depois eu estou pensando uma coisa aqui que eu vi de cima, que eu vi na TV, e quando eu sento e vejo os dados, e sento dentro do campo ali e olho de cima, eu vou ver algo totalmente diferente. Ou vão me passar algo diferente e vão me convencer, porque eu não sou o dono da verdade. Então, pode ser que eu pense uma coisa, eu chego lá com os meninos dos dados e eles me passam algo totalmente diferente e vão me convencer que talvez eu esteja errado. Então é difícil fazer um diagnóstico precoce, sendo que eu cheguei hoje aqui e estou ainda no meio dessa ansiedade, jogo amanhã importante, quarta, então, assim, mais para frente, você pode ter certeza que eu vou te responder essa pergunta com mais embasamento, com mais força. Magrão, aqui na frente. Aqui, a voz forte aqui na frente. Tudo bem, Para quem sentou naquelas arquibancadas gélidas de concreto do Beira-Rio, te ver aqui
É uma honra estar fazendo essa pergunta para ti, porque eu vibrava naquela arquibancada. E essa representatividade que você tem junto ao torcedor, ele te queria no campo amanhã, dando carrinho, fazendo com que o vestiário fosse para dentro do campo. Como é que é esse, tu falou em aprendizado, como é que esse aprendizado do jogador que é sanguíneo, continua sendo sanguíneo, vai trazer para agora um vestiário mais interlocutor? Tu vai conseguir ter esse controle? Boa pergunta. Eu vou ser esse interlocutor, mas eu acho que, como eu te falei, é difícil você estar no vestiário, porque assim, o futebol, quando você começa o dia a dia, se cria um envolvimento muito grande. Você se envolve. Aquela coisa que a gente fala assim, o grupo é uma família, porque a gente fica muito mais tempo. Já falei para minha esposa agora, falei, tô indo, ela veio comigo para cá, e a gente, daqui a pouco ela volta. Aí eu falei, eu preciso que você fique morando comigo. E ela vai vir para Porto Alegre, a família dela daqui, são todos gaúchos, justamente por isso, porque futebol é uma família. Eu vou ter mais tempo com o grupo do Internacional, com os jogadores, com a comissão, do que com a minha família. Eu vou minha família 2 vezes na semana. Então, assim, não tem como você não transparecer isso, não ser sanguíneo, porque você está envolvido. Então, assim, eu não vou entrar em campo para dar um carrinho, para cabeçar uma bola para o gol, para dar um passe. Mas eu vou estar ali dentro, ali, motivando e tentando passar para eles do meu jeito e da forma que a gente viveu isso dentro de campo, da forma que é o Beira-Rio, para os jogadores. Isso daí vai acontecer por quê? Porque você está todo dia junto. Tu cria um elo. Tu não viu quando eles saíram do jogo da Venezuela, gritando, se abraçando? E aí não é só o Magrão, é o roupeiro, é o massagista, é todo mundo junto. E quando se cria, eu sempre falo para todo mundo, que o grande sucesso da minha geração foi a sinergia que teve campo-arquibancada. Quando tem a sinergia campo-arquibancada, o Inter é muito forte aqui dentro, mas muito forte mesmo. Assim, a gente entrava, eu vou até lembrar uma passagem rápida, assim, para não estender, senão eu vou ficar aqui 3 horas falando. A vontade é tanto de estar aqui de novo, que eu vou ficar contando isso, falando com vocês aqui. A gente 2-0 contra o Paraná, lá no Paraná. Quem lembra desse jogo? Inter chovendo, a gente chega para treinar, filas em volta do Beira-Rio. Pô, me arrepia até hoje. A gente chegou no vestiário, olhou um para o outro assim, falou, rapaziada, não tem como não ganhar esse jogo. Olha como está isso daqui. A gente toma um gol, toma 1-0 dos caras. A arquibancada levanta e começa a cantar igual. Foram 5. Eles nem sabem de onde foram os gols, mas foram 5. Quem trouxe essa vitória foi lá de cima. Foi a sinergia que teve campo-arquibancada. E aí a gente vinha para um jogo de domingo, a mesma coisa. Perdemos 1-0 do Juventude, 8. Então, assim, essa coisa sanguínea, eu entendo muito isso assim, na minha carreira. Por mais que a gente tenha os dados ali, na hora de entrar ali para pôr em prática, aqui tem que estar quente. Se não tiver quente aqui, então, assim, eu espero poder contribuir com isso. Mas isso daí não é amanhã. Não é. Isso daí é nessa sinergia que eu vou construir, que a gente vai construir, que a minha lealdade, com olho no olho com eles, vai trazer isso, essa confiança neles, e daqui a pouco eu chegar e aí sim falar, vamos. Então, eu entendo muito bem que futebol é feito assim, de olho no olho, de honestidade, e eu espero que eu possa transmitir isso para eles. Magrão, beleza? Seja bem-vindo. Magrão, queria ver 2 questões. Uma, pelo lado da torcida, que a gente acompanha nas redes sociais, por exemplo, e a gente vê, né, Tyson repatriado, a gente vê Luiz Adriano agora repatriado, tu um ídolo do clube sendo, entre aspas, repatriado. Como é que tu vai trabalhar essa questão de idolatria, até para, de repente, não te queimar, né, e não ser, de repente, cobrado como um ídolo, de repente, dentro do campo, mas também como gestão? Como é que tu trabalharias isso também na não só cabeça, mas no teu dia a dia? E no teu projeto de gestão, até antes, aqui no futebol, tu trabalhou com o Léo Ortiz, guris da base e tal, como é que tu vai trabalhar também esse envolvimento da base e o aproveitamento da base no time do Inter, que hoje talvez seja um dos principais defeitos, talvez, que a gente tem de valorizar guris que, de repente, são muito promissores?
Primeiro, assim, essa preocupação do ídolo voltar às vezes, e não dar certo, que falou o caso do Tyson. O Luiz Adriano está dentro de um processo. O Luiz Adriano vem de uma outra liga, de uma outra forma de jogar. Eu joguei fora do Brasil, e quando eu chego no Brasil, meu início de temporada no Brasil, quando eu volto depois de anos fora do Brasil, não foi o mesmo. Então, assim, existe, assim, a gente às vezes cobra, a gente é imediatismo, e é normal disso. Isso não é uma crítica, não. Isso faz parte. Isso a gente é assim no nosso dia a dia. A gente é imediatista. A gente não quer esperar. Você falar, você vai conseguir esse cargo daqui 3, 4 anos. Não, eu quero agora. Eu estou preparado agora. Então, assim, a questão do Luiz, eu tenho plena convicção pela capacidade, pela qualidade dele, mesmo estando de fora, que deva ser uma readaptação ao nosso futebol também. Que já fez gol já agora esse último fim de semana. E eu tenho certeza que ele pode nos ajudar muito. Quanto à questão da base, eu gosto muito da base. Eu acredito muito que a base ela é o alicerce para os clubes. Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Isso daí não foi discutida com ninguém. Isso não é ela é o que dá o recurso para você criar o grande jogador na casa, vender esse grande jogador e ter recurso para manter uma estrutura do clube ou para trazer outros grandes jogadores de reposição. Então, para mim, a base ela é muito, muito, muito importante. Também entendo que para você colocar jogadores de base, tem que estar no momento bom, para não queimar, para não perder esse jogador. Porque o jogador cascudo, ele suporta todos os jogos. O jogador da base, ele está em formação. Por mais que ele tenha qualidade e capacidade técnica, ele está em formação ainda. E essa formação dele ainda, talvez não seja preparado mentalmente para suportar uma pressão. E suportando essa pressão, de repente ele possa definhar e não render mais. Então é tudo assim, como eu te falei, é novo. Agora eu estou falando assim, a minha opinião, não é uma coisa que eu nem compartilhei isso com a diretoria, mas é uma opinião que eu estou dando da minha transparência sobre o que eu penso de categorias de base. E eu acho que a história do Internacional na base é muito forte, né? Então, assim, sempre revelou grandes jogadores, sempre colocou jogadores de seleção brasileira, em Europa, criou grandes ídolos aqui dentro. Magrão, Guinha Azul, ídolos. São alguns casos esporádicos, que a maioria dos ídolos foram formados aqui. A gente vem lá de trás, de Falcão, a gente vem na história do Internacional que os ídolos foram formados aqui. Nilmar, Sobis, Tyson, muitos ídolos nossos foram formados aqui dentro no Internacional. Então, eu gosto muito da base, eu acho que ela é importante, ela que dá o suporte lá para a gente, lá em cima. Magrão, seja bem-vindo, uma boa tarde para ti. Obrigado. Aproveitando o gancho dos colegas aqui sobre a questão da torcida. E a torcida pedia muito que um jogador com identificação assumisse esse tipo de função, né, na gestão do Barcelos. E eu queria saber de ti, por que tu acha que a torcida vê com tanta importância essa questão de ter um jogador multicampeão, ídolo da torcida, estando na gestão, estando nesse tipo de função? Porque o torcedor colorado é diferente, né? Porque a gente o torcedor, aqui no Sul, ele é muito sanguíneo também. Então, assim, e poucos lugares do Brasil se valorizam o ídolo que nem se valoriza aqui. Joguei em outros clubes, fui campeão em outros clubes. Mas poucos lugares, se você começar a fazer um levantamento, que jogador é ídolo? O Marcos no Palmeiras, jogou no Palmeiras. Eu joguei em vários clubes. E aqui me tornei ídolo. Então, o torcedor colorado, o torcedor, vocês, na sua essência, o gaúcho, eles valorizam. Desde que eles valorizam a terra de vocês valorizam o ídolo, o cara que fez algo importante para vocês. Então, assim, por isso que eu me sinto um pouco gaúcho, porque eu também tenho isso comigo. Então, por isso que o torcedor pede um jogador, ou um ex-jogador, um ídolo na gestão. Porque eles têm essa idolatria que em outros estados não tem. Em outros estados, o gestor ele pode ser de outro não precisa nem ter sido ídolo, pode ter jogado em outro time. Então, aqui tem esse diferencial. E é uma disparidade a mais. É um peso a mais que a gente tem que poder corresponder à altura da expectativa deles. Magrão, aqui à tua esquerda, tu falou bastante a respeito da tua experiência nos Estados Unidos, inclusive a respeito de gestão de jogadores, até por conta disso que tu falou, de ter sido
trabalhar como empresário com alguns atletas, tu trabalhou com gestão. A pergunta que eu te faço é, tu foi um jogador nos anos 2006, 2007 no Internacional, e existe um debate até que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul nos últimos tempos e que é diferente a gestão de jogadores dos anos 90, 2000, por exemplo, para a de agora. É uma geração nova de jogadores e até para gerar crise. Afinal de contas, o Internacional acabou perdendo um Grenal, não está numa situação... O torcedor colorado não está muito satisfeito com a atual fase do Internacional. A pergunta que eu te faço é, que experiência tu traz desses teus últimos aprendizados e até traçando um paralelo quando você jogava de futebol, o que tu pode trazer daquilo de 2006, 2007, o que não pode trazer para essa nova geração de jogadores aqui trabalhando em 2023, né? Se a gente for falar de mudança, não é só a geração no futebol, né? O nosso cotidiano é outro, né? A nossa vida mudou depois da mídia social, da rede social, tudo isso mudou. Quando eu sou da época ainda que a gente vinha aqui e passava, vocês pegavam a gente no campo, grudava aqui e a gente falava. Então, muita coisa mudou. E aí, assim, o que eu tenho para te falar não seria só do Internacional, é num todo. É num todo que as coisas mudaram. E aí a gente tem que se adaptar a essa mudança também. Mas, como eu te falei, sem deixar de perder a tua essência. A tua convicção e a tua essência você não pode perder jamais. Não é ser saudosista, não é achar que... Não, o futebol mudou. E por isso que eu estudei, por isso que eu tento me adaptar todo dia, por isso que eu quero sentar com o pessoal lá do CAP, sentar com eles lá e analisar jogo, e ver jogo a jogo. Por isso, porque é uma nova fase, e já vem há algum tempo, e dos jogadores também. Então, a gente tem que tentar, no dia a dia, se adaptar a isso. E é o que eu tentei fazer na minha gestão, é o que eu faço com os jogadores que eu acabei indicando, selecionando, e sempre que eu fazia um jogador, eu também entrevistava ele, conversava com ele, tentava entender. Então, esse ponto de vista teu, ele é muito importante, mudou muita coisa. A tua pergunta é excelente, mudou muita coisa. E a gente tem que tentar, da nossa maneira, o que mudou para bom, eu vou trazer para mim. O que eu acho que mudou e não é bom, eu não vou trazer para mim. E eu vou continuar com o que eu acho, com a minha identidade, com a identificação, com a minha, vamos falar, com a minha origem, com o que eu acho que é certo. Não sei se foi bem respondido, porque ela é muito mais complexa, porque não diz ser pessoa jogador internacional. É num todo, né? Que a gente sabe que mudou bastante coisa. Magrão, aqui. Ainda indo na mesma linha ainda da tua idolatria, o Inter vem vivendo agora um momento conturbado nas últimas semanas, e eu queria saber de ti como que tu planeja construir um ambiente favorável, um ambiente mais calmo dentro do vestiário do Inter, que é uma das tuas principais características, ainda quando era jogador do Inter, né, quando ganhou a Sul-Americana e os principais títulos também até estaduais, como os 2 campeonatos gaúchos. Cara, é no olho no olho. É no dia a dia, na confiança. O jogador de futebol, eu sempre tenho isso, o jogador de futebol, e vocês são jornalistas, vocês sabem que o jogador de futebol, se ele confiar em você, ele fala, se ele não confiar, ele não fala. Então, assim, essa confiança você ganha no dia a dia, na sua honestidade, no seu modo de ser, no modo de tratar eles. Porque, assim, tem 2 situações, quando ganha e quando perde. Quando ganha, está de um jeito. Quando perde, tem que estar do mesmo jeito. Quando empata, é o mesmo jeito. Não é, eu ganhei, nós empatamos, você perdeu. Não. Todo mundo ganha, todo mundo perde, todo mundo empata. E é assim que eu entendo futebol e é assim que eu vou lutar para passar isso para eles.